A autoridade dos Estados Unidos informou que o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, estavam no avião que partiu da Turquia após a cúpula da OTAN, sem a presença de Donald Trump. O presidente trocou de avião de forma secreta por causa de uma ameaça do Irã. Vamos então falar sobre esse assunto com o nosso analista de internacional, Américo Martins. Américo, muita repercussão diante da revelação dessa troca de avião de Donald Trump. Nos Estados Unidos tem dois pontos muito discutidos nesse momento. O que essa manobra de Trump revela sobre a guerra no Oriente Médio e também um debate, Américo, sobre a segurança dos demais ocupantes do avião presidencial, aqueles que ficaram na aeronave mesmo diante dessa ameaça. E aí a gente está falando de funcionários do governo, também de integrantes da imprensa, inclusive com uma pressão já da Associação de Correspondentes da Casa Branca, Américo. Exatamente, Carol, muito bom dia para você, para todo mundo que está com a gente. Esse evento muito particular, muito específico, está causando um enorme debate pela forma como a Casa Branca lidou com esse incidente. Vamos lembrar exatamente o que aconteceu. O presidente Donald Trump participou no mês passado de uma reunião da OTAN muito importante na Turquia. Ele foi com um novo avião presidencial, um Boeing, que foi doado inclusive pelo Qatar, e participou das reuniões. No retorno para os Estados Unidos, o presidente e muitas fontes começaram a falar sobre eventuais problemas na segurança daquela aeronave, porque ela era uma aeronave que estava estreando nas suas viagens presidenciais, não tinha exatamente o mesmo nível de segurança das anteriores, e houve uma grande discussão sobre isso. Na realidade, e a gente só veio a saber disso esta semana, o Serviço Secreto dos Estados Unidos tinha identificado uma ameaça que eles consideraram uma ameaça crível do Irã de eventualmente atacar e derrubar aquele avião levando o presidente Donald Trump. O Serviço Secreto americano, então, fez toda uma operação para fingir que o presidente Donald Trump estaria naquele avião. Ele chegou a embarcar no avião, depois saiu pela porta do outro lado do avião, entrando num daqueles carrinhos, aqueles caminhões de catering, de alimentação, e foi tirado clandestinamente daquele avião, depois transportado da Turquia aqui para o Reino Unido, num outro avião militar menor. Mas as pessoas que estavam no avião principal, aquele avião que faria a rota normal com o presidente, incluindo dois ministros, dois secretários de Estado, Marco Rubio, do Departamento de Estado, e também o Scott Bessent, o secretário do Tesouro, viajaram naquele avião junto com muitos outros membros da imprensa e do governo. Nenhum deles foi avisado do risco que aquele avião corria, porque se o Serviço Secreto identificou um risco crível a ponto de tirar o presidente do avião, é porque de fato os iranianos poderiam atacar aquela aeronave. Nenhum dos passageiros foi informado. Todo esse episódio leva a três grandes questionamentos, Carol, três grandes pontos que estão causando muito debate nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, o comportamento da Casa Branca ao expor essas pessoas, jornalistas, funcionários e os próprios dois secretários de Estado a um eventual ataque do Irã. Essas pessoas não foram informadas, aquele voo poderia ter sido cancelado e se o Irã tivesse de fato feito um ataque, o Serviço Secreto teria conseguido salvar a vida do presidente Donald Trump, mas tinha colocado em risco todas aquelas outras pessoas. Então, um enorme debate aí sobre como isso foi conduzido. O segundo ponto é que o presidente Donald Trump vinha dizendo que o Irã não tinha mais capacidade de atacar, não tinha mais capacidade de vencer a guerra, mas isso é um conhecimento implícito, essa manobra do Serviço Secreto, de que o Irã tem sim ainda muitas capacidades militares a ponto de chegar a ameaçar a vida do próprio presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. E o terceiro ponto é que o presidente basicamente mentiu nesse episódio, porque ele chegou a ser perguntado pela imprensa com relação às questões de segurança envolvendo aquela aeronave. E ele simplesmente disse que não havia nenhum problema, sabendo que ele tinha, inclusive depois, mudado de avião e não feito aquele voo por conta dos riscos iminentes. Mas o principal ponto mesmo, Carol, é o fato da Casa Branca ter exposto centenas de pessoas que viajaram naquele avião sem saber que eles corriam um risco de serem atacados pelo Irã. Eles poderiam ter salvo a vida do presidente, como de fato fizeram toda a operação para isso, mas sequer avisaram as pessoas desse risco.
E aí o debate, então, tomando conta dos Estados Unidos a partir desses elementos que o Américo Martins, nosso analista, traz aqui pra gente. Obrigada, viu, Américo? A gente vai seguir acompanhando as várias repercussões desse episódio lá nos Estados Unidos, claro, sempre com a análise do Américo.